Olá pessoal, tudo bem? Rafael Martins aqui, mais uma vez, o seu amigo de sempre. Como você já sabe, autor do livro Ano, Segredo da Graça e da Conquista Revelado e também do livro de poemas, frases e pensamentos. Vai ser uma breve explicação sobre os gigantes. E por que eu falo tanto nessa raça? Por que eu falo tanto na semente da serpente? Porque eu sempre cismo dizer que eles que estão governando o mundo. Porque assim é, de verdade. Eu vou deixar aqui a capa do livro A Conspiração do Gênesis 6 e você vai entender quando você adquirir esse livro, comprar, baixar ou pedir para mim, né? Quem sabe? Tá bom, irmãos? Vamos lá, gente. Olha, eu vou começar aqui com Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11, para a gente poder meditar nessa questão de gigante que sempre aparece na Bíblia e a gente quase nunca consegue entender, ou os líderes simplesmente se omitem de falar dessas questões. Por quê? Porque é uma questão delicada, então é melhor ignorar. Mas entenda, de Gênesis a Apocalipse a Bíblia fala de genética, fala também de mundo espiritual, e o mundo espiritual só tem como você entender através das leis da física. As leis da física é muito mais fácil você compreender e estudar do que as contas, né? Você não precisa entender como chegar a um determinado denominador realizando as contas de física. Mas se você entender a teoria, você consegue compreender muito o mundo espiritual. Os nossos irmãos kardecistas já haviam falado de mundo espiritual sendo como um mundo energético, né? Eu falo energético para poder se entender que é energia. Os espíritos, o seu espírito é energia. Quando Deus sopra a sua fagulha divina dentro do Adão primordial, para que ele tenha vida, ele sopra energia. Eu sempre vou falar, e seus neurônios funcionam com sinapses, que são energia. O seu sistema nervoso central funciona através de energia. Por isso você consegue mover o braço, piscar os olhos. A energia é que faz você enxergar as coisas. Os fótons, né, que são pacotinhos de energia que dá a luz, né, essa claridade, que a gente possa conseguir enxergar aquilo que está à nossa volta. Então, compreenda, o seu coração só bate porque ele tem um pulso elétrico de 0,25 milivolts por segundo. Então, o que acontece? Você tem que compreender a biologia do corpo humano. E eu só consegui compreender sem a ajuda especificamente da teologia, porque quando eu tinha 16 anos, eu não tinha nenhum teólogo perto de mim para poder me explicar a Bíblia. Então, com a minha concepção, minha mente inocente e o conhecimento que eu tinha de biologia, de genética, foi que eu apliquei para entender que em Gênesis 6, os filhos de Deus, né? Hoje eu já sei que no Antigo Testamento não existe Benai Elohim que não seja se referindo aos anjos. No Antigo Testamento, quando se diz Benai Elohim, são anjos. Não tinha essa concepção, mas eu sabia que se entrou uma genética diferente e dali começou a criar seres gigantes, então com certeza é porque algo aconteceu. Então essa genética vem de anjos, anjos caídos, anjos rebeldes. Eles sabiam que estavam indo na contramão da sua natureza, daquilo que Deus tinha projetado para eles. Não era para eles fazerem isso. Ah, Rafael, mas eu não acredito que anjos têm poder de se relacionar com seres humanos nesse sentido, que eles têm desejo. Ah, tudo bem. Então rasga lá na sua Bíblia a parte que fala que os anjos, né, 3 anjos representando aí o Pai, o Filho e também o Santo Espírito, comeram e beberam com Abraão, comeram a vitela, né? Ele pega um bezerro novinho, sacrifica, pega a vitela desse bezerro e serve para os anjos, né? Eu havia pregado falando que a vitela é R$300 o quilo. Não, não é R$300 o quilo. Mas se você for num restaurante
de alta qualidade, um restaurante de nível elevado, você vai pagar num prato que tem a vitela R$150 em média. Pode ser para mais, ou pode ser também um pouco para menos. Então vamos lá, gente. Deuteronômio capítulo 3, versículo 11 até o 17. Só que a gente vai ler 3 versículos aqui. Vamos lá. 11. O rei de Bazã, Og, né? O rei de Bazã, foi o último rei da raça de gigantes chamadas Refaíns. Haja visto que quando você lê esse livro, o livro A Conspiração de Gênesis 6 e por que os descendentes dos gigantes desejam dominar a humanidade, né, através das sociedades secretas, algo assim. Eles vão dizer que esses Refaíns e os Anzumins, eles são semelhantes aos seus progenitores, que são, no caso, os serafins. Serafins, se você for buscar no original, eu tenho aqui, vou até mostrar para vocês compreenderem. Cheio de referência para você vir direto do hebraico. É a My Bible. My Bible. Tá aqui, ó. Essa bibliazinha aqui. My Bible. Ela tem um Strong. Quando você lê com o Strong, você tem o sentido original. Então, o que acontece? Os Refaíns são serafins, Nahash Saraf, serpentes ardentes, entendeu? Serafins são seres de fogo, mas é através dele que vem todas as histórias mitológicas sobre dragões. Quando você vê falar de querubim, né? Você está falando de Grifon, que tem corpo de leão, cabeça de águia, muitas das vezes, asas de águia também, entendeu? Querubim tem 4 asas, mas dentro das mitologias, que não é fábula, fábula é uma coisa, mitologia é uma história que tem um sentido moral. E quando você vai dentro da mitologia, você encontra esses seres que geralmente são guardiões. E você vê na Bíblia que querubim é guardião. Quando Adão e Eva pecam, o que Deus faz? Coloca um querubim. Mas não necessariamente o querubim é um anjo que tem 4 asas, que tem 4 rostos. Entendeu? Querubim, muitas das vezes, pode ser também a função. E a gente entende, né, com alguns estudos, que serafim pode ser a forma de ataque deles. A genética, mas também a forma de ataque. A sua essência para poder realizar ataques devastadores. Então vamos lá. O rei de Bazã, Og, ele tinha 4 metros de altura. Né? A sua cama era feita na medida de 4 metros de comprimento, melhor dizendo, e por 1,80 m de largura, de acordo com a medida usada naquele tempo. A cama ainda está na cidade de Rabá, no país de Amon. Então, aqui você consegue compreender que Og, rei de Bazã, era um gigante que tinha 4 metros. Mas, antes do dilúvio, esses gigantes eram colossais. Aí, a mitologia grega vai falar de titãs, né? Todo ser humano, antes do dilúvio, tinha uma altura muito maior do que hoje em dia. A medida de um anjo é a medida de um homem, ou a medida de um homem é a medida de um anjo. Isso é 66 côvados. Faz as contas aí. Eu não vou falar para você não se assustar, mas faz a conta. A medida de um anjo, 66 côvados, para você ver quanto que dá. E aí imagina um anjo que se relaciona com um homem que tem essas estaturas. E o que seria um gigante, um titã nessa época? E aí depois do dilúvio, que é um cataclismo que acontece, que muda toda a estrutura da Terra, desse sistema onde nós vivemos, que muda a pressão atmosférica, que muda a quantidade de oxigênio. E você sabe que o oxigênio é o que favorece o crescimento. A pressão atmosférica também favorece o crescimento. Então, a energia que circula no mundo, você pode ver que numa torre de energia, toda a vegetação em volta dela cresce muito mais rápido do que em qualquer outro lugar.
Então, gente, isso aí é para vocês compreenderem que, sim, não é só o fato de os filhos de Sete, que casaram com as filhas de Caim e nasceram gigantes. Ah, tá, legal. Então quer dizer que Sete, sendo irmão de Caim, e os seus filhos, que têm a mesma genética, porque têm os mesmos progenitores, no caso Adão e Eva, aí se relacionaram e nasceram gigantes. Nossa, que legal, hein? Ó, que raciocínio maravilhoso. Não é uma genética diferente. Não é um anjo que diminuiu a sua frequência vibracional para poder se manifestar num mundo de 3 dimensões como o nosso, para poder se relacionar com os seres humanos. É uma genética diferente, gente. Não à toa, João Batista e Jesus Cristo chamam alguns fariseus de raça de víboras. Por que raça de víboras? Você sabe o que quer dizer raça de víboras? Descendente de víboras? Filhos de víboras? Pensa nisso. Tenha mente nisso. Esses são os governantes que atuam nas sombras que nós temos. E acima deles, né, desses que estão nas sombras, não nesses que a gente vê aí na televisão, esses que são vaidosos, que fazem e acontece, que articula com os outros ministros, reis, governadores, chanceler, monarcas, presidentes, não. Os que estão acima deles, alguns são até descendentes da serpente também, mas os que estão acima deles são demônios. São seres anjos caídos. Estão enfraquecidos. Entendeu? E sacrifícios humanos é que fazem eles ficarem mais fortes. Vamos lá. E para a metade da tribo de Manassés dei o resto de Gileade e toda a região de Bazã, onde Og havia sido rei, isto é, a terra de Argob. Toda a região de Bazã era conhecida como a terra dos Refaíns. Ou seja, estes seres que têm essa cara de serpente. Os anzunins, eles faziam barulhos que aterrorizavam qualquer tipo de homem. Altos, pescoçudos, com rosto de víboras, olhos amendoados, como os das serpentes, e ainda fazendo barulho, um zumbido, qualquer um teria medo. Então vamos lá. Agora vamos para Josué 12, 4 e 6. Os israelitas também derrotaram Og, rei de Bazã, que foi um dos últimos refaíns. Ele morava em Astarote e Edrei. Do reino dele faziam parte o Monte Hermon. Esse monte é muito citado pelas pessoas que sempre falam dessa parte oculta da história e que erroneamente são chamados de teóricos da conspiração. A gente já sabe que não é mais teoria, é verdade. E a conspiração não vem de baixo para cima. A conspiração vem de cima para baixo. Eu, você que somos massa, não queremos conspirar contra governos, mas os governos conspiram contra nós. Assim como você pode entender mediante tudo que foi dito anteriormente. Vamos lá. Hermon, Salca, região de Bazã, até a divisa dos Gesuritas, Maacatitas e também metade de Gileade, até as terras de Seom, rei de Esbom. Moisés e o povo de Israel derrotaram. Moisés, servo do Senhor, deu as terras desses reis às tribos de Ruben, de Gade e de Manassés do leste, ou seja, a metade da tribo de Manassés. Vamos lá, mais uma referência. Golias, 2 Samuel 21, 19. 2 Samuel 21, 19. E houve mais uma batalha contra os filisteus em Gob. E Elanã, filho de Jair, de Belém, matou Golias, da cidade de Gate. O cabo da lança de Golias era da grossura do eixo de um tear de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante descendente dos antigos gigantes, que tinham 6 dedos. Vou até marcar isso aqui, porque tem pessoas que não acreditam
né? E quando você vê aí pessoas que têm 6 dedos, isso daí é uma característica, né? É um gene recessivo que vem se manifestando de tempos em tempos em algumas pessoas, né? Depois eu vou explicar sobre Namá. Por que Cã não foi amaldiçoado quando viu a nudez de seu pai, mas sim o seu filho, no caso, o neto de Noé? Por que Noé não amaldiçoou a Cã e amaldiçoou o seu neto, dizendo que maldito seja Canaã? A mãe de Cã era Namá, irmã de Jerubaal. Se não me engano é isso. Depois eu vou colocar aqui o nome correto para vocês, tá bom? Que também é descendente de Caim. E houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um gigante descendente dos antigos gigantes, tá? 6 dedos em cada mão e em cada pé. Ele desafiou os israelitas e Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes da cidade de Gate e foram mortos por Davi e os seus soldados. Tá bom, gente? Vamos lá. O último, os Anaquins. Está aqui Deuteronômio 9, do 1 e 2. Esse é o menor. Deuteronômio 9, 1 e 2. Vamos lá para a gente compreender aqui. Moisés disse ao povo: escute, ó povo de Israel. Hoje vocês vão atravessar o Rio Jordão e vão tomar posse de uma terra que pertence a povos mais numerosos e mais poderosos do que vocês. As cidades deles são enormes e são protegidas por muralhas que chegam até os céus. Vocês já ouviram falar dos Anaquins, uma raça de gigantes fortes que moram naquela terra, pois todos dizem: ninguém pode derrotar os Anaquins. Mas fiquem certos de que o Senhor nosso Deus vai hoje na frente de vocês como um fogo que devora tudo. Ele derrotará e destruirá os povos dessa terra. E assim, conforme o Senhor Deus prometeu, vocês irão expulsá-los e matá-los depressa. Olha aí, gente. Então, Anaquins. Aí você vê esse povo, esses gigantes, né, essa raça maldita, maligna, essa raça miscigenada com os seres humanos, serem homenageados em filmes, né? Tem um filme que eu gosto muito, não acredito em nada do que aquele filme fala de espaço, terra, planetas, nada daquela forma. Eu acredito daquilo mais. Eu vejo, eu gosto da ficção, eu gosto da história, do enredo, de personagens. Acompanhei a evolução de Anakin Skywalker até virar Darth Vader. Mas isso no episódio 1 de Star Wars, né? Que são os últimos filmes lançados em partes, né? Porque primeiro vem 4, 5, 6, aí depois vieram com 1, 2 e 3, e aí continuaram com 7, 8, e eu não sei até onde mais parou. Então o que acontece? Anakin Skywalker quer dizer Anakins, né? Os pescoçudos, né? Os alongados, os que têm cara de víboras, os filhos de Deus, aqueles que se relacionaram com os filhos dos homens e que nasceram gigantes, os Néfilis, e que andam no céu, Skywalker, que o caminhante dos céus, entendeu? Eles querem tomar os céus, eles querem ser importantes, eles querem mostrar que são poderosos, mas eles não têm mais acesso ao céu como tinham antigamente. Em algum lugar nos ares, que são potestade do mal, potestade dos ares, como diz o apóstolo Paulo, mas eles ainda governam a terra. Por que Satanás falou que vem de rodear e passear a terra? O pastor e arqueólogo Rodrigo Silva já disse, porque esse passear não quer dizer que está dando uma volta, está ali fazendo nada. Não. Esse passear denota uma pessoa que está
tomando conta daquilo que é dele, daquilo que lhe pertence. Igual Deus passeava no jardim do Éden na viração do dia. Ele está vendo se tudo que ele criou, se tudo que ele fez, e a sua criação está tudo em ordem. Tudo como ele havia deixado. Entende? Então, é isso. A verdade toda por trás dessa questão, nada mais, nada menos é do que isso. Então, você tem que se ater no que diz as Escrituras, na cosmologia da Terra, na cosmologia do céu, em que houve, sim, gigantes que foram reis, que foram soldados, que foram pessoas de grande importância dentro de uma sociedade, dentro de um país, que foram governantes, mas que precisam ser destruídos para que a raça humana venha viver única e exclusivamente para Deus. Por isso que Deus manda matar todo mundo de Canaã, porque os que não eram gigantes, né, eram muito altos e tinham gigantes. Então, assim, o gene recessivo desses gigantes estavam naqueles que ainda não eram gigantes. Ah, ficou fraco a genética, mas carrega ali escondidinho alguma coisa. E se relacionar com uma outra pessoa que tem esse gene recessivo, aí nasce um gigante. Vocês entendem a seriedade da coisa? Por que essas nações, geralmente, eles tinham 2, 3 mulheres? Porque cada gigante que nascia, já nascia arrebentando as entranhas da mãe. O crescimento desses gigantes era descomunal com um bebê normal, de seres humanos como eu e você. Então, eles arrebentavam as entranhas das mães. Entende o que eu quero dizer? É igual tá lá no filme Alien. Todos os filmes Alien, quando um alien sai de dentro da barriga, já nasce arrebentando, a pessoa morre e aquele alien sobrevive. Então é por isso que eles tinham muitas esposas. Na saga Crepúsculo também mostra essa raça maligna através de vampiros. Ok? E esses refaíns também eram muitos desses gigantes eram conhecidos como os brilhantes. E a família de Edward, nesse filme, né, a saga Crepúsculo, o Amanhecer e tudo mais, eles brilhavam na luz do sol. Por isso que eles sempre habitavam algum lugar que era muito frio, que não tinha incidência de luz solar, porque eles se destacavam, as pessoas se assustariam com eles, entendeu? E Edward fala o quê? Nós somos... Isso aqui é como se fosse uma atração de um predador, né? Porque aí, vamos dizer, como se a sua presa ficasse tão encantada por aquele brilho que está saindo da pele, que ele fica hipnotizado e o predador tem mais facilidade de poder atacar, entendeu? Então, gente, é isso aí, estudem, tá? Vocês não precisam acreditar no que eu estou dizendo, mas tenham em mente uma coisa: vocês precisam se questionar, vocês precisam buscar conhecimento. O conhecimento liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas onde está a verdade? A verdade está na Bíblia e também está em pequenas porcentagens em tudo. Na ciência, em algumas outras religiões, 10% em cada uma delas. Porque não tem como o Satanás ser 100% mentiroso diante de certas religiões ou de certas coisas que ele faz, porque com 5% de mentira ele não tem como te enganar. Ele precisa de fragmentos de verdade para que ele possa conseguir enganar você e você conseguir acreditar naquilo que ele tem para te dizer. Tá bom? É isso aí, eu sou Rafael Martins, seu amigo de sempre. Graça e paz.